Vamos lá, gente. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Vocês já estão entrando aí, já cheguei chegando, né, com o slide já projetado, o estudo do conto, apresentação. Já estou dizendo para vocês que aspecto do conto nós vamos estudar, desse gênero que é resumido, conta um episódio, conta um momento, conta algo marcante na vida de um personagem ou de mais de um personagem, mas não são de muitos personagens, tá? Enfim, e nós vamos ver da organização estrutural, ou seja, de como é que uma história é contada, para nós dizermos que ela é um conto, nós vamos ver a apresentação desses contos aqui, olha, Escândalo na Boêmia, A Pata do Macaco, Casa Tomada e O Hóspede do Drácula, como uma forma de incentivar e orientar a leitura e a reflexão de vocês, tá? Então, vamos lá. Então, a primeira aí das nossas histórias que nós vamos conhecer a apresentação é sobre uma citaçãozinha sobre Arthur Conan Doyle, autor do conto, né? Escândalo na Boêmia. Esse escritor aqui chamado Leonardo Alves, Mário Feijó, ele escreve o seguinte sobre Arthur Conan Doyle. O maior detetive do mundo tem nome, sobrenome e endereço. Chama-se Sherlock Holmes e mora na Baker Street 221B, em Londres. Já viram a série que tem na internet aí, de Sherlock Holmes, vale muito a pena. Seu criador tentou matá-lo, despertou a fúria dos fãs. Em algum episódio, o escritor, que está aí à esquerda, né, a fotografia, Sir Arthur Conan Doyle, tentou matar o personagem, mas os fãs não deixaram, né? Anos depois, o escritor Arthur Conan Doyle teve que se dar por vencido e finalmente trazer de volta sua genial criatura. Ele não pôde deixar o personagem dele morto, né? Igual outros personagens por aí, né? Desde então e quase sempre infalível, detetive se tornou um fenômeno global, amado, adorado, idolatrado. Vocês podem ver e rever as histórias de Sherlock Holmes para o resto da vida, e o legal é, nessa idade de vocês, ler um conto como esse, que dá nome a um livro, né, Escândalo na Boêmia e outros clássicos, faz com que vocês que estão agora com menos de 18, suponho todo mundo, quando você tiver com 48 anos, alguém faz um filme baseado nesse conto. Aí você vai curtir esse filme de uma maneira muito mais deliciosa do que quem não leu o conto na juventude. Por isso eu oriento vocês a aproveitarem esse momento de vida para terem esse prazer de ler essa história, tá? Fanfic, eu não sei o que é fandom e acabei não pesquisando para essa aula. Vocês poderiam me dizer aí no chat para me ajudar. Eu sei que fanfic é uma espécie de continuidade de uma história, ou contar outra história com o personagem de uma história que já existe, né, do mangá, não é? Eu sei que isso é um dado da cultura juvenil que vocês curtem muito, e eu ainda preciso me informar mais sobre isso, tá? Fandom são os fãs, não é? Fandom, alguém correu ali e copiou de algum lugar, porque escreveu tanta coisa, né? Representa a voz do fã em entretenimento, um lugar onde o conhecimento sobre qualquer assunto e tal, nas comunidades... Ah, entendi. Então, tudo isso, segundo Mário Feijó, teve início com Sherlock Holmes. Os fãs se manifestaram, os fãs debatiam, né? Não tinha internet ainda, olha, nós estamos aí falando do ano de 1891, quando ele surge. A internet surge, digamos, em massa depois dos anos 1950, até chegar a nós hoje, que em todo lugar praticamente a gente encontra, né? Mas já surgia ali essa coisa de fanfic e fandom, como vocês estão vendo aí no chat, o que é esse debate entre os fãs, né? Tanto que muitos daqueles que cresceram com seus livros, ao se tornarem autores profissionais, não resistiram à tentação de escrever seu próprio mistério para o ídolo da juventude. Quem é o ídolo da juventude, gente? É Sherlock Holmes. Então, se vocês se tornarem escritores, pode ser que vocês também escrevam uma história em que aparece esse detetive. Aqueles que forem ser artistas podem pintar um quadro. Enfim, você pode um dia ver uma peça ou produzir um espetáculo e representar algo aí de Sherlock Holmes, tá? Então, é essa nota introdutória. E nós vamos ver aqui a apresentação dos 4 personagens. Olha só o que diz o Escândalo na Boêmia, né?
Isso aqui é o Watson, que é o amigo de Sherlock Holmes, parece muito com a história, né, de A Carta Roubada. É o Watson falando sobre Sherlock Holmes, né? A meu ver, ele era a máquina de raciocínio e observação mais perfeita que o mundo já vira. Vocês conseguem observar e raciocinar? Sherlock Holmes deixa a gente burro, né? Deixa a gente burro, não. Faz a gente se sentir burro com aquela coisa de perceber de um dado, da cor de um papel, ele percebe o dinheiro que a pessoa tem para poder comprar aquele papel, quem é a pessoa, qual é o país da pessoa, qual é a intenção da pessoa, né? O pensamento dedutivo, né? Enfim, a intuição dele também, né? Mas o amor seria uma violação de sua natureza. Agora eu quero ver para vocês o quanto é interessante ler um texto literário, porque veja que amar também é uma forma de ter inteligência, inteligência emocional, mas Sherlock Holmes não tem, né? Ele é uma espécie de limitado à investigação, a crime, à dedução. Amar parece que não é com ele, né? Ele nunca falava de paixões mais delicadas, salvo em tom de desdém e zombaria. É comum a gente desprezar o que a gente não conhece. É comum a gente não ter amor por aquilo que a gente não compreende, né? Talvez Sherlock Holmes tenha uma grande deficiência, digamos assim, na sua construção, entre aspas, como ser humano, né? Que ele é personagem, mas representa o humano, né? Eram objetos admiráveis para um observador. O quê? O amor, a paixão, né? Excelentes para extrair o véu das motivações e dos atos dos homens. Então, ele olhava para o amor só para perceber por que esse homem ama essa mulher, por que essa mulher ama esse homem. Claro que tem uma lógica profunda. Ninguém ama gratuitamente esse amor que o romantismo diz que é como uma doença, tem como por trás tem as fraquezas de quem ama como doença. E quem não ama como doença tem a força de questões que Sherlock Holmes se divertia e ficar procurando, mas ele era incapaz de viver. E triste de quem não vive um amor, viu? Mas para o homem treinado na razão, ele era um homem treinado na razão, olha. Admitir tais instruções no ajuste fino de seu próprio temperamento sutil introduzia um fator de distorção que poderia colocar em dúvida todos os seus resultados mentais. Ele se sentia ameaçado pela ideia de amar. Daqui a pouco a gente vai ver, será que Sherlock Holmes é tão racional assim? Será que ele é tão superior assim? A gente vai ver já já na apresentação de outra personagem. Então, esse é Sherlock Holmes. Alguém que se protege, que espanta a ideia de amar e que é muito racional. Tudo dele é raciocinar e tentar descobrir as motivações do ser humano, tá? Quem for ler esse conto já tem aí a apresentação de uma das personagens, né? Sherlock Holmes, tá? Talvez seja daí o gênio isolado, não sei. Outro personagem, né? Olha a observação. Vocês reparem no contraste de você ter uma pessoa, entre aspas, um personagem que é super inteligente, super racional e acaba fazendo essa besteira estúpida que o próprio texto apresenta que ele faz. Olha, tenho visto pouco de Holmes ultimamente. Isso é o Watson falando, tá? Havíamos nos distanciado em razão do meu casamento. O Watson casou, ficou longe. Minha felicidade absoluta, bem como os interesses domésticos cercaram o homem de quando ele se vê, enfim, senhor de seus próprios domínios, ou seja, quando a pessoa finalmente tem que assumir a responsabilidade pela própria vida. Quando vocês tiverem aí, sei lá, 19, 20, alguns já agora, né? Alguns já agora. Outros, quando tiverem 19, 20, 21, 23, vão ter de assumir a responsabilidade pela própria vida. Outros é só quando casa, né? Eu já assumi a responsabilidade pela minha própria vida desde os 17, desde os 19, eu que me mantenho, eu que tento me virar, e se eu não cozinhasse, não tinha quem botasse um ovo frito para mim, né? Mas o Watson foi só quando casou, né? Então, bastavam absorver toda a minha atenção, ele não tinha tempo mais para nada, só para a vida de casado, né? Enquanto isso, como é que estava Sherlock Holmes? Que desprezava qualquer forma de associação com uma alma integramente boêmia, ele não aceitava, né, namoro, casamento e tal, ele permaneceu no apartamento da Baker Street, metido em meio aos livros velhos e alternando-se semana a semana. Olha o que ele estava fazendo.
entre cocaína e ambição, entre o entorpecimento e a energia, não sei o quê, da sua própria natureza astuta. Então, esse sujeito que parece tão inteligente, ele é incapaz de se relacionar, é incapaz de viver o amor, e ele estava ali destruído nas drogas, no meio dos livros, completamente alucinado, né? Então, ele não é tão inteligente assim. Porque quem acha que por usar alguma droga é superior a quem não usa, está sendo um completo estúpido idiota. Agora, não é Sherlock Holmes que está dizendo que ele é superior. Quem está dizendo é o amigo dele, que é fanático pela inteligência de Sherlock Holmes, né? Então, tenhamos cuidado para evitarmos de estragar a nossa inteligência, o que nós temos de bom, com coisas que prejudicam a nossa vida, como a nossa incompetência para amar, ou com o envolvimento com coisas que destroem a nossa vida, tá? Isso é uma coisa muito importante, tá? Outra personagem, tá? Aí eu não vou ler esse fragmento todo, coloquei todo aí, era para eu ter cortado, para outras aulas eu vou cortar, mas aparece aí a caracterização do personagem que vai precisar da ajuda de Sherlock Holmes, tá? E quem for ler vai ter essa descrição que eu separei aí e vai conhecer essa personagem ao longo da história, tá? E uma quarta personagem é Irene Adler. E essa história ela é muito importante, por isso que eu a escolhi para vocês lerem, porque ela é um marco dentre todas as histórias de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes não tinha sido ainda derrotado, e ele acaba sendo derrotado por essa mulher, tá? Para Sherlock Holmes, ela é sempre a mulher, porque ela foi capaz de derrotá-lo, né? Raras foram as vezes em que eu escutei se referir a ela por qualquer outro nome. Ela é a mulher, né? Por isso que ele era observador, os olhos esbugalhados, não. Aí é o lado defeituoso dele. Na série, aparece Sherlock Holmes, às vezes, entregue assim, aos sem-teto, sabe? Para mostrar como a droga pode destruir um ser humano, né? Até mesmo uma pessoa que tem um pensamento tão lógico quanto o dele acaba não tendo o controle das emoções, né? Em suma, eis os fatos. Há cerca de 5 anos, durante uma visita prolongada a Varsóvia, fui apresentado a notória aventureira. Ela é apresentada, olha, como uma aventureira, né? De certo, o nome lhe é familiar, que é a Irene Adler, que vai acabar vencendo a disputa aí com Sherlock Holmes, tá? Então, quem for ler essa história já tem nisso aí a apresentação das personagens, da cena inicial, que vai dar início à história, tá? Está aí as ilustrações, olha, o Watson com Sherlock Holmes na rua Baker Street, no apartamento deles, tá? Eles, sabendo aí do lance da carta, recebendo um bilhete que o rei aqui da Boêmia mandou para eles, pedindo o encontro. E é muito engraçado, porque Harold Bloom nos ensinou em certo diálogo nosso, em certa aula, que é para nós lermos para recuperarmos a ironia. Então, o narrador conta que o rei foi com uma roupa que parecia luxuosa, mas que para os ingleses era uma coisa cafona. E ele botou uma máscara e achou que ninguém ia reconhecer. Aí a ilustração bota aquela máscara bem... Ninguém está vendo, né, que é você? Ou seja, o rei de uma certa região lá, próximo à Alemanha, próximo à Inglaterra, acha que não vai ser reconhecido porque botou uma máscara e foi encontrar o detetive mais famoso do mundo. Acaba sendo uma coisa que revela a burrice da personagem sem chamá-la de burra, tá? Então está aí a ironia de Sherlock Holmes, certo? Outro conto que vocês vão gostar muito de ler e que me tomou, e eu li já também depois dos 30 anos, chama-se A Pata do Macaco, que é de 1902, tá? Esse autor aí, que é W. Jacobs, nasceu em Londres em 8 de setembro de 1863, tá? Numa família modesta, e A Pata do Macaco é o seu conto mais famoso, é um dos clássicos dos contos góticos de todos os tempos, tá? E na refinada construção dessa história, cadê? Assim como fazem seus outros contos de terror, já está dizendo aí para vocês que é um conto de terror, né? O autor não utiliza nem descrições de cenários, nem caracterizações de personagens. Jacobs compôs a narrativa em tensão crescente. Você vai ficando mais e mais ali diante de uma tensão, de uma força que vai, enfim, mexendo com você, né? Como se acuasse o leitor contra seus pavores mais íntimos. O que, aliás, é uma das proposições e o mais constante desafio da literatura gótica. O que é a literatura gótica? É essa literatura que mexe com os medos nossos, né?
com as inquietações do nosso coração. Isso aí está no livro, né, de contos góticos e fantasmas e outras literaturas de terror, tá? Então, quem for ler vai se deparar com essa apresentação que eu vou ler na íntegra, porque é muito bom e eu acho que vai contaminar vocês com o desejo de ler a história toda, tá? Vamos lá. A Pata do Macaco. Imagine assim, né? Como aqueles filmes começam. Tan, 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 tan. A Pata do Macaco. Versão brasileira, professor Ciro Richards, né? Lá fora, a noite estava fria e úmida, mas na pequena sala de Lamberville, as cortinas estavam fechadas e o fogo crepitando, né? Fazendo barulho, queimando. Pai e filho jogavam xadrez. O primeiro tinha ideias sobre o jogo que nunca explicavam lances radicais e colocou seu rei em perigo de modo tão precipitado e desnecessário que chegou a provocar um comentário da senhora de cabelos brancos que tricotava calmamente à beira do fogo. Imagine a cena, né? Escute o vento, disse a senhora White, que ao perceber o erro fatal, tarde demais, estava cordialmente tentando evitar que o seu filho o notasse. Estou ouvindo, disse o outro, examinando atentamente o tabuleiro, enquanto estendia a mão. Cheque! Achava difícil que viesse esta noite, disse o pai, com a mão suspensa sobre o tabuleiro. Mate! Concluiu o filho. Ou seja, foi vencida a partida, né? Isso é pior que morar tão longe, gritou a senhora White com violência súbita e inesperada. De todos os lugares desagradáveis, lamacentes, fora de mão para viver, este é o pior. A trilha é um pântano e a estrada uma torrente. Não sei o que estão pensando. Suponho que, como apenas 2 casas ficaram na estrada, achem que o lugar não tem importância. Ou seja, imagine uma noite, pai e filho jogando xadrez, a mãe observando, tentando ajudar um deles, que acaba perdendo a partida, e depois eles reclamam que estão morando num lugar isolado, que estão morando num lugar que é abandonado, digamos assim, pelo poder público ou por quem administra a região. E são pouquíssimas as casas que existem ali, tá? O Sr. White levantou os olhos rapidamente, bem a tempo de interceptar um olhar de cumplicidade entre mãe e filho. As palavras morreram em seus lábios e ele escondeu um sorriso de culpa em sua fina barba grisalha. Ei-lo! Acontece alguma coisa. Ei-lo quem? Disse Herbert White, quando o portão bateu ruidosamente, passos pesados se encaminharam para a porta. O velho levantou-se com pressa hospitaleira e, abrindo a porta, pôs-se a vê-lo se lamentando com o recém-chegado. O visitante tinha também queixas a fazer, de modo que a senhora White murmurou tss, tss, e tossiu disfarçadamente enquanto o marido entrava na sala, seguindo de um homem alto, corpulento, de olhos arredondados e seu rosto corado. Sargento Morris, disse ele, quando apresentou o sujeito. Então, vejam bem, o que vai acontecer depois disso? O que é essa pata do macaco? Esse lance que aparece aqui no começo, olha. Um lance radical e errado, sem a menor necessidade. Esse lance que aparece aqui no começo, e é dado sem pensar. O que isso tem a ver com essa história? Quem for ler A Pata do Macaco vai ser tomado aí por esse mistério e vai descobrir o que acontece quando a gente faz uma coisa sem pensar muito antes de fazê-la. Tá? Ok? Tranquilidade. Aí vocês podem curtir, é muito republicada essa história, não é uma história que está ultrapassada. À direita vocês têm a capa de um livro, e à esquerda vocês têm um filme, e vocês vão encontrar muito vídeo na internet, muito vídeo. Eu estou trazendo isso só para mostrar que o interesse por essas histórias é uma coisa que é renovado ao longo das décadas, ao longo dos séculos, e vale muito a pena ler essa história, A Pata do Macaco, que está aí apresentado os personagens para você. Tá? O que essa família White vai viver com a chegada desse visitante. Tá? Vamos agora, vamos conhecer uma história de Júlio Cortázar. Está aí, ele que viveu de 1914 a 1984. É uma história já bem próxima a nós. Tá? O nome da história é Casa Tomada. E olhe como ela é apresentada. Gostávamos da casa porque
além de ser espaçosa e antiga, as casas antigas de hoje sucumbem às mais vantajosas liquidações de seus materiais, guardava as lembranças de nossos bisavós. Olha como a casa é velha. Do avô paterno, dos nossos pais, de toda a nossa infância. O que essa casa representa, né? Acostumamos-nos, Irene e eu, a persistir sozinhos nela, o que era uma loucura. O narrador mesmo sabe, né? É o narrador que está dentro da história. Ele conta, ó, estando dentro da história. Pois nessa casa poderiam viver 8 pessoas sem que se estorvassem. Era uma casa gigante, né? Fazíamos a limpeza pela manhã, levantando-nos às 7 horas, e por volta das 11 horas eu deixava para Irene os últimos quartos para repassar e ia para a cozinha. O almoço era ao meio-dia. Pense aí, uma casa que morou bisavô, avô, pai, uma casa grande, com 2 pessoas dentro, feitos uns fantasmas, vivendo uma rotina. Sempre pontualmente, já que nada ficava por fazer, a não ser alguns pratos sujos. Gostávamos de almoçar, pensando na casa profunda e silenciosa e em como conseguíamos mantê-la limpa. Às vezes, chegávamos a pensar que fora ela a que não nos deixou casar. Agora, olhe como o ser humano pode entrar numa loucura. Irene dispensou 2 pretendentes sem motivos maiores. Eu perdi Maristé poucos anos antes do nosso noivado. Entramos na casa dos 40 anos com a inexpressada ideia do que o nosso simples e silencioso casamento de irmãos era uma necessária clausura da genealogia. Eles estavam presos aos antepassados, à sentada dos nossos bisavós da casa. Então, eu vejo nessa história, gente, nesse começo, né, essa luz para iluminar o nosso caminho, para nós evitarmos ficarmos presos, e quando eu digo preso é junto a coisas que impeçam nossa liberdade e que, na verdade, não são nossas. São heranças de que nós precisamos nos desvencilhar. Tá? Mas, como é um texto literário, tem outras leituras. Essa casa era também algo muito importante para eles. E aí, olha, aí morreríamos algum dia, preguiçosos e toscos. O narrador, quem conta a história, não gosta, né, da situação em que ele vive, considera que é uma loucura, considera que eles eram toscos, né? Vejam aí qual é a figura mais tosca que tem na atualidade na nossa mídia, e aí vocês vão ter uma ideia do que é ser tosco, né? Toscos primos ficariam com a casa. Ah, ele não se considera tosco, não, eram os primos, né? Eu li errado. Ali morreríamos algum dia. Aqui seria um ponto. Está mal escrito, por isso que me induziu ao erro. Olha a importância da pontuação. Ali morreríamos algum dia. Ponto. Preguiçosos e toscos primos ficariam com a casa. Agora sim. Né? Não é ele que é tosco, não. São os primos. E a mandariam derrubar para enriquecer com o terreno e os tijolos. Ou melhor, nós mesmos a derrubaríamos com toda a justiça e tal. Então, gente, o que vai acontecer? Vai ocorrer misteriosamente, é um conto de mistério, misteriosamente, essas 2 pessoas vão acabar sendo expulsas dessa casa. E aí, quem lê esse conto para fazer sua reflexão, veja se o que aconteceu com eles é algo positivo ou se o que aconteceu com eles é algo negativo. Tá? Então, vocês têm aí, à esquerda, uma ilustração. Esse conto ele foi muito apreciado pelo escritor argentino Jorge Luis Borges. Foi ele que publicou pela primeira vez. Depois saiu no livro de Júlio Cortázar, Bestiário. Tá? E a Casa Tomada, eu leio para vocês da seguinte forma. Essa casa tomada, essa casa pode ser a vida de alguém, essa casa pode ser a mente de alguém, essa casa pode ser o país de alguém, essa casa pode ser a política que está sobre alguém. Vocês vão ler aí de diferentes maneiras. E eu queria dizer para vocês o seguinte, é que se alguém deixar sua vida, sua mente, seu país, até a política lançada sobre esse alguém, irá submetê-lo e expulsá-lo de toda dignidade, de toda liberdade, de todo querer. Eles foram, pouco a pouco, misteriosamente, leiam o conto e vocês vão curtir. Misteriosamente, essa casa foi tomada. Quem foi escrever, eu queria que dissesse para mim o que é que tomou essa casa.
O que é essa tomada dessa casa? Que tipo de ensinamento uma história como essa pode nos trazer? Tá? O que pode trazer de ensinamento quanto a coisa boa, quanto a coisa ruim? Que emoção esse conto gera? Tá? Eu já li umas poucas de vezes esse conto. Enfim, a ideia do conto é um texto que você lê de uma vez só e ele cria em você uma impressão. Né? E aí, por último, e não menos importante, tão importante quanto, nós temos aí O Hóspede de Drácula. Vale muito a pena ler esse conto. Tá? Li depois dos 30 também, não tive esse prazer de vocês. Mas está aí uma nota inicial sobre esse conto, O Hóspede do Drácula. O conto O Hóspede do Drácula é um capítulo inicial do romance que foi descartado. Tem o romance Drácula, né, que dá origem a toda a mítica do vampiro moderno. Né? Os vampiros não começaram naqueles filmes, como é que chama, hein? Anoitecer. Aquele filme me dá raiva, porque parece que vai acontecer alguma coisa e nunca acontece, né? Como é Lua Nova, Crepúsculo, né? Anoitecer, não sei. Mas, enfim, aquele filme angustiante que nada acontece e tudo acontece, sei lá, né? Então, o Bram Stoker é o autor que dá origem ao que tem de moderno desse ser das trevas que precisa de sangue para sobreviver, né? Então, esse capítulo, esse conto que vocês vão ler, ele era o capítulo inicial do romance, mas o autor acabou tirando esse capítulo inicial e deixou como um conto à parte, né? Ficou como um conto à parte, reunido por outros, né? Ele morreu sem ver esses contos serem publicados, tá? Morreu em 1914. Além do mais, A Sombra de Drácula, que não se mostra explicitamente, está sobre a história inteira. Quem for ler tem essa dica. O vampirão está ali com seus poderes sobrenaturais, mexendo com a história, né? E justamente aqui pode haver outro motivo para o corte, né? Se ele estivesse, ele já aparecendo, ia tirar o refinamento da história, que aos poucos é que o personagem vai descobrindo a situação em que ele está quando ele se hospeda com Drácula, tá? Então, o jovem Jonathan, né, acaba sendo tragado por uma prisão no romance, e esse conto mostra o Drácula protegendo o caminho dele até a chegada para se hospedar e virar escravo do Drácula. Então, na apresentação do conto, o que a gente encontra? Vamos ver, porque é muito gostoso. Então, aí está aí, O Hóspede do Drácula. Parem para pensar o que pode resultar para a vida de vocês, mexer com coisa séria, não levar a sério perigos, tá? Essa história mexe com a gente. É um jovem fanfarrão e que acaba assim, enfim. Vamos ler a história, né? Enquanto nos preparávamos para o nosso passeio, o sol brilhava intensamente em Munique. E o ar estava impregnado de alegria no início do verão. Já estávamos prestes a sair quando o Herr, meu alemão é do Potiguar, né? O mate do hotel Quatro Estações, né? Herr, onde me hospedava, desceu com a cabeça descoberta, veio até a carruagem e, depois de me desejar um bom passeio, disse ao cocheiro sem largar a maçaneta da porta da carruagem: lembre-se de que deve voltar ao cair da noite. O céu parece limpo, mas o vento norte está frio. E isso significa que pode cair uma tempestade de repente. Então ele sorriu e acrescentou: e vocês sabem que noite estamos. Jonathan respondeu com um enfático: sim, meu senhor. E com um toque dos dedos do chapéu, partiu em velocidade, né? Imagina aquelas cenas de filme que bate a carruagem com 10 cavalos, 8 cavalos e sai correndo, né? Quando nos afastávamos da cidade, olha aí, quem conta a história foi quem viveu a história, né? Perguntei depois de lhe fazer sinal para parar. Diga-me, Jonathan, o que há de especial? Pensa aí um fanfarrão, né? Diga-me, Jonathan, o que é de especial na noite de hoje? Ele fez o sinal da cruz e respondeu laconicamente: Raspustache. Procurem ver o que é aí essa noite, né? A noite das bruxas, a noite do mal-assombro. E está aí apresentada essa personagem fanfarrona que vai viver um momento muito singular na vida dele durante essa viagem. Mesmo o cocheiro, né, do hotel, aquele que guia cavalo e tal, mesmo o homem da carruagem tendo advertido milhões de vezes. E aí você, ao ler essa história, reflita sobre que emoção ela gera, que aprendizado você pode tirar dela, tá?
Noite de Santa Vargulva é a festa tradicional cristã que as origens remontam a parte do paganismo, celebrada em 30 de abril, né? Hoje é o dia celebrado igualmente por comunidade cristã. Mas é uma noite mal assombrada, é que o cristianismo absorveu a, a, a tradição, tá? Há alguma dúvida sobre essas histórias que nós introduzimos aqui, tá? A história de Bram Stoker, a história de Júlio Cortázar e a de W. W. Jacobs? Alguma observação? Eu vou encerrar o nosso compartilhamento e vou ouvir as dúvidas de vocês. E é isso, vamos lá. Parar o compartilhamento. Dúvidas, perguntas? Vou tirar aqui interromper nossa gravação.